Estenda suas mãos sobre ele, vamos orar para que Deus o abençoe e nos abençoe através da vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir pelo Danilo, Pai, que é o nosso pregador desta noite. Que ele seja um vaso seu para trazer a mensagem, Pai, que o Senhor preparou para esta igreja e para as pessoas que estão nos acompanhando através, das redes sociais, da internet. Pai, em nome de Jesus, fale com cada um de nós, que nós possamos ser transformados por essa palavra, Pai. Use o seu servo, Pai, e nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Som. E aí, gente? Caramba, hein? É diferente esse negócio aqui na frente, né? Mas tem um intuito, né, de eu ter tirado isso, o púlpito hoje. Tem um intuito. Bem, recentemente nós tivemos uma série de pregações, deixa eu ficar um pouquinho mais para cá, né? Uma série de pregações sobre mulheres virtuosas, certo? Mulheres de fé. O pastor trouxe aí, foram quantas? 5, muito bom. Obrigado, Mi. E nessa série de mensagens, inclusive, a última delas falou sobre uma mulher muito especial, né? A mãe mais bem-aventurada da história da humanidade. Quem é ela? Ah, Maria, boa. E naquela ocasião nós pudemos aprender diversas lições, né? Com aquela mulher simples, comum, né? Que recebeu uma notícia extraordinária, ou não, de um anjo, né? Ela nova, virgem, recebeu a notícia de que seria mãe, né? E mãe de ninguém menos do que o Salvador da humanidade. E uma coisa muito importante que nós pudemos aprender naquela ocasião foi a forma como ela lidou com aquilo. Ela fez como? Ela disse, eis-me aqui. Ela foi uma serva obediente, apesar de ter sido pega desprevenida por um plano que ela não tinha feito para a vida dela, né? Isso já nos traz umas lições muito importantes, né? Foi uma benção aquela pregação, inclusive. Inclusive, nós aprendemos que ela foi uma mãe muito aplicada. Desde o menino Jesus, do cuidado com o menino Jesus, até o cuidado com o homem Jesus, até o período mais difícil que ele viveu, que foi a crucificação. Ela estava lá, ela o acompanhou, né? E com isso a gente tira uma importante lição, né? Que a gente pode aprender a valorizar, né, a dedicação que as mães têm pelos filhos, né? E também valorizar o papel da maternidade na família. Enfim, tiveram outras lições naquela ocasião. E visto que faz bem pouco tempo que nós tivemos a respeito do assunto mãe, né, aqui na frente, eu tive a liberdade hoje de trazer uma coisa diferente do assunto mãe, né? Não iremos falar a respeito das mães nessa noite. Mas, se você quer ser abençoado também nesse assunto, vá no YouTube, no canal da nossa igreja, no dia 6 de abril. Caramba, eu estou afiado mesmo, hein? Que isso? 6 de abril, mano. 6 de abril. Pode ir lá, que está lá a pregação que o pastor Rodinei trouxe, tá bom? Com certeza vai abençoar a sua vida. Bem, vamos para a nossa pregação de hoje. Essa mensagem, gente, ela foi fruto de um devocional que eu tive, né? E enquanto eu meditava no texto bíblico nos textos bíblicos que nós vamos nos ater nessa noite, né? Eu me coloquei de uma forma diferente na situação.
eu tentei me colocar como participante naquela narrativa bíblica que aconteceu há muitos anos atrás. E aquilo ganhou uma profundidade diferente no meu coração. E é intencional, por que eu estou contando isso para vocês hoje? É intencional, porque eu gostaria de convidar vocês a fazerem a mesma coisa que eu fiz naquele dia, naquela manhã. Mergulhe comigo no texto. E você vai descobrir coisas diferentes. E como a aplicação dele ganha até mais intensidade do que nós somos acostumados, né? Vamos orar? Gostaria de pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, nós te louvamos, porque nós pudemos entoar louvores a Ti, te engrandecemos. E agora, Deus, estamos aqui, desejosos de ouvir a Tua voz. Peço, Deus, que desobstrua os caminhos do nosso coração, para que possamos receber toda a profundidade da Sua palavra. E que as forças infernais que tendem a impedir o nosso desenvolvimento na fé sejam repelidas em nome de Jesus. Faz, Deus, a Tua obra em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos começar no versículo 1 mesmo, tá? O pessoal das câmeras vai penar hoje, hein? Não sei nem quem que tá. É o Renan que está lá em cima? Ô, Renan, me ajuda. Lucas 5. Vamos lá? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos, pediu para Simão empurrar esse barco um pouquinho da margem, sentou-se naquele barco e dali ensinou as multidões. Gente, esse era o início do ministério de Jesus. Naquela manhã ou naquela tarde, o texto não fala, né? Só fala que o pessoal estava lavando as redes, os donos do barco, né? Então, possivelmente seja de manhã, acredito eu, né? Jesus subiu naquele barco e começou a falar aquelas pessoas. E aqueles que se reuniram, já era uma multidão, tá? Já era multidão. É o início do ministério dele, já era uma multidão. E aquelas pessoas, elas estavam desejosas de ouvir as palavras de Jesus. Elas queriam entender mais a respeito daquilo que ele estava querendo trazer, né? E ali, gente, à beira do lago, Jesus saciava-os a sede com uma água viva. Inclusive, essa não é a mesma passagem, tá? Referência dessa música, mas diz uma canção da nossa época agora. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E essa, né? Imagine
esse desejo no coração daquelas pessoas, né? E conforme o tempo passava, Jesus, ele ia dando cada vez mais evidências da sua autoridade, do seu ensino. E, inclusive, ele começou a fazer sinais e maravilhas, né? E tudo isso apontava que ele era alguém diferente. Vamos continuar, Lucas 5,15. Um pouquinho mais para frente, Lucas 5,15. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Grandes multidões, novamente. Mais pessoas estavam desejosas de ouvir a Jesus, de ter esse encontro com o Mestre. E aí, gente, finalmente nós vamos chegar no capítulo 6. Lucas 6, já posicionem isso no próximo capítulo, que nós em breve leremos. Jesus continuava ensinando, continuava trazendo a sua mensagem e realizando maravilhas entre o povo. E ali, próximo a Cafarnaum, algo especial iria acontecer. Lucas 6, 17. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos dos seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judeia, de Jerusalém, de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Essas pessoas tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curadas. E eu pergunto a você, o que trouxe você nessa noite aqui? Foi para comer um pedaço de bolo? Tomar um cafezinho lá em cima? Café da tarde? Com as mães? Qual foi a sua motivação para estar aqui, gente? Eu não sei qual que é a sua motivação. Mas o texto, se a gente se atentar um pouco com alguns detalhes, você começa a perceber a intensidade da intenção do coração das pessoas ali. Intensidade da intenção, né? Enfim. E se nós adentrarmos na história, nós vamos perceber o tamanho do desejo que eles tinham. Pensa assim, se eu tiver um encontro com esse rapaz, que as pessoas estão dizendo, porque, pensa o seguinte, como é que funciona para as pessoas terem notícias na época de Jesus? Elas consultavam o Instagram, não? Twitter? TV? Não. Elas ouviam falar dele. E percebe, gente, só de ouvir falar, algumas pessoas foram saindo das suas casas para ir de encontro a ele. Só que a gente não tem noção do que isso representa, né? Nós estamos numa sociedade muito diferente daquela época. Pergunta, gente, quanto tempo você demorou para chegar até aqui? No culto, aqui na nossa igreja. Eu demoro menos de 5 minutos para descer aqui a rua. Outras pessoas demoram o quê? 10 minutos? 15? 30? Das suas casas? Pessoal que vem de carro. Pastor que vem de longe. Quanto tempo, pastor? 40 minutos? Longe, né? Pois é. O texto fala, vamos lá, no texto. Uma grande multidão
vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém, de todos os lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. A distância de Tiro e Sidom para Cafarnaum são cerca de 300 quilômetros. 300 quilômetros. O que isso representa? Porque eu, por exemplo, não tenho muita noção de distância. Significa que eu soube de alguém que está lá em Curitiba. E essa pessoa, pelo que as pessoas dizem, parece ser uma pessoa muito importante. Traz ensinos muito relevantes e faz milagres. E eu, da minha casa, vou até lá. Só que, pensa, gente, pensa nisso. Estou eu, preparo a minha bolsa, as minhas coisas, fecho a janela da minha casa, vejo se tem água para o cachorro, se eu tiver um cachorro. Coloco uma comida boa, né, para ele lá poder comer por um bom tempo. Visto o lugar, a coisa que eu vou usar para poder colocar as minhas coisas, fecho a porta da minha casa e vou. Como? A pé? De cavalo? Sinceramente, sendo de a pé ou sendo de cavalo, parece ser uma boa? Olha o tamanho da distância que as pessoas estão traçando, seguindo para poder ver Jesus. Eles não sabiam. Eles tinham fé que valeria a pena. E eu pergunto para você, o que trouxe você aqui essa noite? Você que saiu do conforto do seu lar. O que trouxe você aqui essa noite? Espero que Deus fale ao seu coração. Vamos continuar. Imagine que essas pessoas fizeram todo esse trajeto. Inclusive, eu estou falando 300 quilômetros em linha reta, tá? Em linha reta. E, obviamente, eles não fizeram linha reta. Eles tinham os caminhos deles para poder chegar, né? Enfim. Finalmente, consegui chegar. Estou diante de Jesus. O culto vai começar. A palavra vai ser trazida. Os louvores vão ser cantados, né? Vai ter um momento nosso de adoração, milagres vão acontecer. Deus está aqui. Deus está aqui. E aí você pega, quando chega, olha, quem é Jesus? Aquele ali. Tão simples. Obviamente as pessoas poderiam ter tido uma surpresa, porque Jesus não era cheio de pompa, né? E a cada palavra, cada gesto que Jesus fazia, ele ia transmitindo a sua autoridade, o seu poder, o seu amor pelas pessoas que estavam ali. E as pessoas foram recebendo tudo isso com muita sensibilidade. Tanto que o texto mais brotava no coração deles um desejo de: eu quero que ele seja o meu líder. Eu quero que ele seja o meu mestre. Eu quero que esse homem seja o meu Senhor. E aí, gente, eu gostaria de trazer isso para os dias de hoje. Jesus presente no culto de hoje, né? Inclusive, gente, nos últimos anos nós vemos muitos pregadores de renome, né? Muitos. E essas pessoas e multidões se ajuntam para ir ver essas pessoas falando. Porque eles esperam o quê? Que Deus fale através dessas pessoas, não é? Agora imagina que Jesus, ele está presente nos dias de hoje e ele vai participar de um culto.
Imagina. Obviamente que vai juntar muitas pessoas. Uma multidão, provavelmente, né? Numa igreja pequena, como a nossa, provavelmente não caberia. Então, talvez numa mega church, talvez num estádio, que é agora que está na moda, né? Você vê, inclusive, nos estádios é a parte que mais tem shows, e você vê um monte de gente reunida, né? Provavelmente, talvez num estádio, né? E aí eu imagino Jesus chegando num culto, estando à frente do culto. E da mesma forma como ele tinha autoridade naquela época, ele vai demonstrando autoridade naquilo que ele faz, naquilo que ele está falando. Ele vai trazendo as palavras profundas, ele vai fazendo milagres, e as pessoas elas vão sendo tocadas por aquilo que está acontecendo ali naquele lugar. E aí a multidão, diante daquele fervor, diante do mestre, do homem Deus, começam a adorá-lo. E dizer e declarar, só tu, Jesus, é o Senhor. E, naturalmente, quando há reuniões assim, como, por exemplo, se Jesus viesse, muito possivelmente ele não ficaria restringido, possivelmente, a uma só denominação. Muito possivelmente, milhares de pessoas de todos os tipos de igreja iriam participar desse culto. E aí você imagina, Jesus trazendo a palavra, tendo toda aquela atmosfera, e aí de um lado, você vê pessoas ali emocionadas, chorando, contritas. No outro, você vê os irmãos Canela de Fogo falando lá em línguas estranhas, né? Em outro lugar, você vê os irmãos profetizando. Até aquelas manifestações mais extravagantes, pessoas deitadas no chão, pessoas prostradas diante de Jesus. Você consegue imaginar isso acontecendo? Pois bem, guarda isso. Guarda isso. Jesus, então, ele vai e olha firmemente para os que estão ali presentes. Então ele diz, faz uma indagação. Abra comigo, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Vou repetir. Pois é exatamente o que está acontecendo ali. Por que vocês me chamam de Senhor? É o que vocês estão declarando. Mas vocês não fazem o que eu peço para vocês fazerem. Aonde está a coerência nisso? Antes de eu iniciar esse devocional da mensagem de hoje, antes de iniciá-lo, eu estava lendo um livro que foi indicado pelo pastor, e uma frase dele, ele me atingiu diferente. A frase dizia assim: como eu vou viver de modo diferente por causa daquilo que Deus acabou de me dizer? Como que eu vou viver de forma diferente por causa daquilo que Deus acabou de me dizer? Deus fala através das devocionais, fala através das leituras bíblicas, fala através das pregações, fala através do louvor, fala através das orações de um amigo, de um querido. Ele fala, pois bem, e o que eu vou fazer com isso que ele está me trazendo? Jesus, ele ouve dos meus lábios eu declará-lo como Senhor.
junto aos seus discípulos, eu me assento. Eu ouço as suas palavras. Mas quando de fato eu vou viver de uma forma diferente? Quando que eu vou abaixar as minhas resistências? Quando eu vou reconhecê-lo como de fato o meu Senhor? O meu mestre, o meu ensinador. Ele diz a mim, diz a você essa noite, você me diz que eu sou o Senhor da sua vida. E por que você não faz aquilo que eu peço? Por que você se nega a agir da forma que eu desejo? Mas afinal, o que é que Jesus disse antes de dizer isso? Que é, no fim das contas, a nossa interrogação. Porque imagina Jesus falando isso para você. Aí você fala, tá, mas e agora? Deixa eu rebobinar. O que ele me disse antes? Para que eu possa seguir, entender. Vamos então voltar àquilo que Jesus ensinou, de fato. Vamos para Mateus 5. Mateus 5. Vamos conhecer aquilo que Jesus quis trazer para eles. Mateus 5. Em Lucas, o Sermão do Monte, ele também é apresentado, mas em Mateus ele é muito mais robusto e é nele que nós vamos nos ater nessa noite. Primeiro ponto, vamos lá, Mateus 5. Vocês podem deixar abertos aí, podem ir consultando, tá? Enquanto a gente vai falando. Eu não vou falando muito as referências, mas se vocês olharem pelos subtítulos que aparecem no capítulo, vocês vão entender de onde eu estou falando. Inicialmente, Jesus declara as bem-aventuranças. É o que fala aí, não é? Ele fala das bem-aventuranças. E depois, ele revela qual que é o papel dos discípulos nesse mundo, aqui. Não fala? O que ele fala aí? Sal da terra e luz do mundo. Isso já nos traz uma lição. Os discípulos de Jesus, eles não foram feitos para viver em anonimato. As pessoas vão ter contato com os discípulos de Jesus. E aonde eles estiverem e com quem eles estiverem, as pessoas perceberão algo. Você consegue comer uma comida sem sal? Você consegue perceber que tem sal e que quando não tem sal numa comida? Pois bem. Agora, outra coisa. Não tem diferença um quarto escuro, totalmente escuro, e um quarto escuro com uma lâmpada? Tem diferença ou não tem? Por isso é impossível que o cristão consiga viver, um discípulo do Senhor, consiga viver em anonimato. Isso já demonstra claramente isso. Próximo ensino. Jesus vai depois seguir e falar a respeito da lei. E aí, quando ele aborda esse outro tema, né, ele começa a comparar a lei antiga, e aí ele vem trazendo uns upgrades na lei. Ele vai fazendo umas atualizações, né? Ele começa sempre da mesma forma. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Pode ver. Na tua Bíblia está isso. Em várias partes no Sermão do Monte. 5:21. Vocês ouviram o que foi dito. Não mate. Se cometer homicídio, você estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo, basta irar-se contra alguém para já estar sujeito a julgamento.
E mais para frente ele diz, Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, no templo do Senhor, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar. Vá e reconcilie-se com essa pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Vocês ouviram o que foi dito, mais uma vez lá em Mateus 5:27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. Novamente, 5:31. Vocês ouviram que antes foi dito, quem se divorciar de sua esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio, não é? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Mateus 5:38, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês, que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. 5:43, vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Nisso, Jesus já fecha essa cadeia de ensinos. E um pouco mais para frente, ele vai trazer outros também importantes. E esses aqui são... Ai, gente. Eles são tão difíceis quanto os outros, inclusive, tá? Nesse próximo conjunto de ensinos, Jesus, ele vai falar a respeito da verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade. E aí, um detalhe muito importante, ele vai perpassando cada um desses ensinos que ele vai trazendo a respeito desse tema. Há muitas vezes, presente em nossas ações espirituais, um desejo por reconhecimento. Desejo por reconhecimento. Fazemos as coisas para que os outros possam ver. Mateus 6:1. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros. Mateus 6:5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, ou seja, que gostam de expressar a sua espiritualidade em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Mateus 6:16, ao jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam o que eles estão fazendo, que estão jejuando, né? E aí Jesus, Jesus, inclusive, ele assegura que as pessoas que fazem que têm esse tipo de comportamento, já receberam a sua recompensa por isso. O que eles procuravam? Reconhecimento. Eles queriam ser vistos. Um like. Pois bem, é um like que você quer, você terá esse like. Mas isso, será que é o suficiente?
nada mais é do que a demonstração de uma espiritualidade vazia. Em contrapartida, o nosso mestre, ele nos ensina, façam tudo isso, a sua espiritualidade, em segredo. Vamos ler lá no próprio trecho bíblico. Vamos lá. Mateus 5. Deixa eu abrir aqui a minha outra versão. Perdão, não é o 5 não, é o 6. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Mais para baixo ele diz, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Isso novamente aparece lá no versículo 6, seguindo. Ele está falando a respeito da oração dos hipócritas. Aí ele fala o seguinte, mas quando vocês orarem, cada um vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os... Mais para frente ele também vai falar sobre o jejum. Versículo 17, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, desse modo ninguém notará que vocês estão jejuando, exceto quem? Exceto quem? Nosso Pai. E seu Pai que observa você, ele vai recompensar você. A questão, gente, não é sobre externalizar a adoração. Essa não é a questão. Não é a questão. Mas sim o motivo para que você faça isso. Você quer ser visto por quem? Por ele ou por eles? Essa é a chave. Você pode adorar o Senhor, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Que seja para o Senhor. Do contrário, você está armando uma cilada para você mesmo. Por quê? Porque a espiritualidade, quando você demonstra demais, você vai precisar manter essa imagem. E não compensa, gente. Porque todos nós aqui, inclusive eu, se não cairmos ainda, cairemos. Um momento ou outro. Porque nós somos pó. Nós somos todos pecadores iguais. Quando você fala e demonstra uma espiritualidade para os outros, e não para ele, o que você está querendo trazer? De alguma forma, você quer demonstrar uma certa superioridade, que no fim não existe. Não existe. Nós somos de fato iguais perante Deus. Se Ele tirar a sua mão sobre nós, certamente cairemos. Somos sustentados e mantidos pelo poder de Deus apenas. Em seguida, Jesus ele vai falar mais um outro assunto. Ensino sobre as preocupações. Primeiro ele vai falar sobre as preocupações financeiras, né? Mateus 6,19, ele diz assim, não fiquem juntando tesouros aqui na terra. 6,21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores,
pois vai odiar a um e amar ao outro, vai desprezar a um e se dedicar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E no capítulo 6, versículo 25, ele diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem com a sua vida diária, sobre as coisas que vocês vão comer, sobre as coisas que vocês vão beber, sobre aquilo que você vai vestir. Aí é o detalhe, essas coisas que tomam a preocupação das pessoas, tomam o pensamento de quem? O que fala o texto aí? O versículo 32, essas coisas ocupam a mente de quem? Daqueles que não creem em Deus, dos pagãos, né? Ou seja, eles estão preocupados, por quê? Porque eles não têm um Deus que cuida deles. Mas você tem. Você tem. Não tem um Deus que cuida de você? (6:34), portanto, não se preocupem com o amanhã, gente de pequena fé. E mais para frente, no capítulo 7, ele diz, inclusive, para que a gente recorra a Ele, quando a gente estiver precisando de alguma coisa. 7, versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta vai ser aberta para vocês. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Versículo 9. Se o seu filho pedir pão para você, você vai dar uma cobra para ele? Uma pedra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, ainda mais o nosso Pai que está no céu nos dará bons presentes também, né? E aí, gente, o sermão do monte, ele continua com as suas lições. Vai ter muitas outras coisas, né? Mas nós vamos nos ater a essas aqui nessa noite, né? Mas com o que foi exposto, já é possível ter um pequeno panorama do que Jesus está querendo dizer àquelas pessoas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês continuam preocupados com as suas vidas, continuam preocupados com as suas finanças, por que vocês continuam desconfiando da minha fidelidade? Por que vocês continuam mantendo um coração duro, resistindo à minha orientação de perdoar, de amar de verdade o seu próximo, de deixar essas ações espirituais para que os outros vejam? Sigam aquilo que eu peço a vocês. E aí eu falo para vocês, como é que vocês vão viver com isso que Jesus está trazendo para vocês essa noite? Como é que vocês vão viver de uma forma diferente a partir de tudo que está sendo trazido para vocês? Quando nós vamos abaixar as nossas resistências? Quando nós vamos deixar que Ele seja o Senhor das nossas vidas? De fato. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Já estamos indo para o encerramento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, há muitos ensinos que o Senhor nos transmite. E nós estamos aqui para ouvi-los. Mas só ouvi-los não vai surtir efeito nenhum nas nossas vidas. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos abraçar o seu desejo. Abraçar, de fato, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, o Senhor conhece exatamente aquilo
o interior de cada coração aqui. O Senhor conhece as coisas que temos faltado, os pontos em que temos falhado. E sabe, ó Deus, o quanto nós carecemos do Senhor. Somos como ovelhas que não têm pastor. Senhor, essa noite, nos ajude a reconhecer a nossa condição. Nos ajude, Deus, a destruir todos esses laços malignos que vão nos arrastando gradativamente para longe do Senhor, longe de ter uma vida de fato fiel, uma vida que é verdadeira diante ao Senhor. Diante da sua presença, Senhor, nós gostaríamos de olhar para Ti. E que o Senhor não encontrasse em nós um coração indisposto. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Ajuda-nos a obedecer, Pai. Inclusive, Deus, como foi trazido em uma outra ocasião, há um tempo atrás, me recordo até a respeito disso. Senhor, nos ajude a reconhecer quem está no trono do nosso coração. É o Senhor? É o meu dinheiro? É o meu sonho? É a minha carreira? Quem está no trono do meu coração, Senhor? Me ajude, abra os meus olhos para que eu possa ver. E arranque de lá. Seja o que for que está lá, ocupando o seu lugar. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o dono da minha vida. É para onde eu correrei o resto da minha vida. És a minha direção. Por isso, ó Deus, liberta-me de tudo isso que tem me afastado da sua vontade. Toma o trono e senta e permanece nele para sempre, Senhor. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E por fim, o mestre ele faz uma declaração. Voltando para Lucas lá, Lucas 6, 46 a 48. Ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vive de acordo com a minha vontade, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Tudo isso que o Senhor insiste para que sigamos é para o nosso bem. É para o nosso bem. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o rio subirá. O Senhor sabe que a enchente chegará. O Senhor sabe que a tempestade vai vir. Vamos nos colocar em pé. Ele sabe, gente, que 1000 problemas vão se chocar contra nós. Mas, o desejo dele é que quando as águas descerem, ele olhe para lá e veja
que nós estamos como estamos agora, de pé. Nós estamos de pé, não pelo nosso poder, mas por Ele, porque Ele nos diz, Ele nos orienta. Guarde isso em seu coração e que isso possa servir como uma boa base para que você suporte tudo que há de chegar. Em nome de Jesus.